Graça e paz. Amém. Estava com saudade já de ministrar a palavra. Agora eu estou vendo todo mundo. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. E eu tenho certeza que será bênção na sua vida também nessa noite. Porque foi o Senhor quem te trouxe aqui. Foi o Espírito Santo quem te conduziu. E Ele quer falar com você. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E em Mateus capítulo 14, no versículo 22 em diante, a palavra do Senhor diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Aqui nós lemos uma passagem em que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos para acalmar uma tempestade, para socorrer os seus discípulos. E quando esse episódio acontece na Bíblia, estava acontecendo duas situações. A primeira situação é que aonde Jesus estava, havia muitas pessoas. Quando as pessoas sabiam que Jesus estava num determinado local, as pessoas iam para aquele lugar porque as pessoas queriam ouvir os ensinamentos, ou queriam receber uma cura, ou queriam receber uma libertação. Algo aquelas pessoas queriam estar perto de Jesus para poder receber de Jesus. E aonde Jesus estava, havia muitas pessoas. E alguns comentaristas dizem que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Eles mal podiam comer de tantas pessoas vindo ao encontro dele para receber algum milagre, para estar perto de Jesus. E aí Jesus chama os seus discípulos e fala: olha, eu quero ir para um lugar mais reservado com vocês. Eu quero ter um tempo mais reservado com vocês. Por isso Jesus vai para esse lugar. E outra situação que estava acontecendo exatamente nessa hora é que Jesus e os seus discípulos haviam recebido uma triste notícia. Que João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, aquele que anunciava que viria o Salvador, aquele que estava anunciando o Evangelho, dizendo que Jesus viria, ele havia sido decapitado naquela hora. Ele havia sido degolado, arrancaram a sua cabeça. Por Herodes mandou fazer isso. Então Jesus e os discípulos recebem aquela notícia, uma multidão atrás de Jesus, e aí Jesus sai, chama os discípulos para um lugar mais reservado. Só que quando Jesus chega nesse lugar reservado, que ele queria passar um tempo com os discípulos, uma grande multidão descobriram antes de Jesus chegar lá, que quando Jesus chega no lugar, havia uma grande multidão, cerca de 5.000 homens, e não está contando as mulheres e as crianças. Havia muitas pessoas naquele lugar, tanto é que os discípulos de Jesus falam: olha, mestre, desperte essas pessoas, a gente não tem nem o que
que dar de comer para essas pessoas. Mas Jesus se compadece daquela multidão. Jesus atende aquela multidão, Ele ensina aquela multidão. Ele pega 5 pães, 2 peixinhos, multiplica e atende todo aquele povo, dá de comer para o povo. E aí aqui nós entramos na história. Depois que Jesus dá alimento para aquele povo, atende aquelas pessoas, ensina aquelas pessoas, no versículo 22 fala que Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco e esperar Ele do outro lado. Por que que Jesus manda os discípulos entrar no barco? Falar: olha, entra no barco, eu estou compelindo, estou mandando vocês, entrem, é uma ordem, entrem no barco e me esperem do outro lado. No Evangelho de João, diz que provavelmente aquela grande multidão, eles queriam fazer que Jesus fosse o rei à força. Eles queriam forçar Jesus a ser o rei no terreno. Eles queriam que Jesus tomasse o reinado ali daquele lugar. E Jesus ficou sabendo que eles estavam cogitando aquilo, e provavelmente os comentaristas dizem que os discípulos ficaram tentados, falaram: vamos fazer mesmo. Até os discípulos de Jesus: vamos fazer ele virar rei mesmo. Mas o reino de Jesus não é aqui na terra. O reinado de Jesus não estava aqui. E os discípulos ficaram tentados a forçar que Jesus fosse o rei, ele ia se envolver com aquela multidão. Por isso Jesus pega os discípulos e fala: olha, vão, eu não quero que vocês se envolvam nisso, eu não quero que o coração de vocês se contaminem nisso, porque eu tenho um propósito. Vão, entra no barco e me espere do outro lado. E assim os discípulos fizeram, obedeceram esse direcionamento do Senhor, obedeceram a palavra do Senhor e foram para esse lugar. E Jesus ainda falou assim, falou: olha, vocês vão para lá, e eu vou despedir essa multidão, eu vou orar, e depois nós vamos nos encontrar. E é nesse contexto, é diante desse cenário que nós vemos aqui esse episódio de Jesus. E é interessante nós olharmos no capítulo 23, que despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, os discípulos entram no barco, direcionados por Jesus. Jesus mandou eles entrar, deu uma direção para eles, e assim eles fizeram. E eles vão indo, só que Jesus despede a multidão, e a Bíblia fala que Jesus subiu no monte para orar. E Jesus passou a tarde orando, falando com o Pai. E Jesus passou a noite orando, falando com o Pai. Já era quase o amanhecer que Jesus vem ao encontro dos discípulos. Eles já estavam cerca de 5 quilômetros distante da terra, da margem. E eles estavam agora enfrentando uma grande tempestade. E sabe o que nós podemos aprender com isso? Que o fato de eu e você sermos discípulos de Jesus não nos isenta de enfrentar tempestades. O fato de nós estarmos caminhando com Jesus e até ouvindo o direcionamento de Jesus não nos isenta de passar tempos difíceis nas nossas vidas. Os discípulos ouviram o direcionamento de Deus, ouviram o que Jesus havia falado com eles, mas agora eles estavam diante de uma forte tempestade. A Bíblia fala que eles estavam enfrentando uma forte tempestade. No Evangelho de Marcos, esse episódio é contado nos 3 evangelhos, Mateus, João e Marcos. No Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus viu os discípulos em apuros, viu os discípulos passando necessidade, precisando de um socorro. E aí Jesus vem ao encontro dos discípulos. Jesus vem ao encontro daqueles discípulos passando por essa grande dificuldade, para poder socorrer os discípulos. Sabe, irmãos, alguns dias, quando Lucas nasceu, Lucas está com 45 dias. E a gravidez foi uma bênção. Tudo uma maravilha. Foi a única coisa ruim que eu não gostei da gravidez foi os quilos. Muitos quilos, muita fartura, muita sustância, né? Mas glória a Deus que a criança nasceu com sustância também. Isso é bênção. E Deus me abençoou tanto, e nós testemunhamos para os irmãos, falando tudo que Deus estava fazendo. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Programamos o nascimento do Lucas. E o dia que o Lucas nasceu, eu pude, na hora da cirurgia, eu pude ver o rostinho dele, pude beijá-lo. E eu, numa ansiedade, é uma coisa que eu tenho prazer, é de poder amamentar, de estar pertinho. E eu não vi a hora deles terminar ali o procedimento para mim ir para o quarto, para poder amamentar o Lucas, para mim estar com ele, sentir ele, que eu queria ver se ele era perfeitinho, se tinha dedinho, se tinha tudo. Porque a gente fica com um monte de paranoia na cabeça. Mas quando eu cheguei no quarto do hospital, o Lucas não estava lá.
E aí veio a pediatra e me falou, olha, o seu bebê não vai poder vir agora. Ele não está respirando bem, está com algumas, me explicou algumas dificuldades. Irmãos, aquilo partiu meu coração, porque eu nunca tinha passado nenhum susto com os meus filhos. Deus sempre abençoando. O Davi e a Ana já nasceram assim desesperados, chupando as mãos para mamar, e sempre foi muito, muito abençoado. E eu não pude nem amamentar o Lucas naquele momento, eu não pude nem ver o Lucas de verdade de perto. E aí ele passou a noite ali, estava eu, o pastor e o Lucas. E eu no quarto do hospital, e a gente quando faz uma cirurgia, você não pode falar, você não pode movimentar a cabeça, não pode nem erguer a cabeça. E eu falei, amor, você fica com o Lucas. Você não tira os olhos do Lucas e confere se ele está respirando, porque ele estava com dificuldade para respirar. Você fica olhando para ele não pode ficar sem respirar. Cuida dele. E eu fiquei sozinha ali naquele quarto. Irmãos, aquela noite foi uma das noites mais terríveis da minha vida. E eu não conseguia parar de chorar, e eu ficava pensando, e chorando, e sozinha, e não podia ir lá ver o Lucas, não podia mal me movimentar, e às vezes eu pensava assim, o pastor vai dormir e não vai ver o Lucas pode precisar de alguma coisa, porque a gente sabe que cuidar do filho é só a gente que dá conta, é a mãe. Parece que outra pessoa não vai fazer do jeito que você quer, e o pai é atencioso também, mas eu não estava assim, falei, ele vai dormir, ele está cansado, ele vai acabar dormindo, e eu ficava ligando e chorando, e eles me aplicavam medicamento para dormir, eu não dormia, e chorei a noite inteira, até uma altura da noite, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus claramente, falou, se você está olhando para as circunstâncias, você não está se lembrando do que eu já falei com você, você não está se lembrando do que eu já fiz por você nessa gravidez, e realmente eu estava olhando só para aquela hora ali, aquela tempestade, e eu havia me esquecido de tudo que Deus havia feito até chegar ali, e eu orei, falei, Senhor, me perdoe porque eu não estou confiando na Tua Palavra, eu estou olhando para essa situação que eu estou enfrentando, mas o que importa para mim é o que o Senhor falou, é a Tua Palavra. Eu orei, pedi perdão ao Senhor e falei, Deus, o que importa é a Tua Palavra. No outro dia de manhã, o Lucas já estava conosco no quarto, já foi uma bênção, e está até hoje aí desfrutando da saúde de Deus. Sabe, irmãos, às vezes Deus vem nos abençoando, as portas vão se abrindo, o negócio vai ficando bom, glória a Deus e aleluia, mas às vezes nós enfrentamos uma tempestade, e a primeira coisa que nós fazemos é nos esquecer que nós estamos acompanhadas do Mestre, nós estamos acompanhados do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e os discípulos de Jesus estavam exatamente desse jeito. Deus falou com eles, falou, olha, vão para lá, me esperem naquele lugar, mas agora uma tempestade, o vento contrário, o barco balançando, provavelmente eles estavam com medo ali de morrerem afogados, porque era um lugar muito fundo, e por serem pescadores, eles sabiam o risco que eles estavam correndo, e a Bíblia fala que eles estavam desesperados, aterrorizados com o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que Jesus, lá do monte, depois cerca de 9 horas, eles passaram muitas horas em desespero, muitas horas naquela tempestade, e Jesus de lá vê eles precisando de ajuda, e vem ao encontro dos discípulos. E é interessante que Jesus, ele vem andando sobre as águas, ele vem caminhando sobre as águas, e aí Pedro, eu fico, irmão, você já pensou, eu vou morrer, nós vamos morrer, uma tempestade, se não bastasse a tempestade, eles olham e veem um fantasma. A gente pensa que quando o negócio não dá para piorar, piora mais um pouquinho, porque já não bastasse ali, vamos morrer, um negócio de desespero, agora estamos vendo até fantasma, porque eles pensaram que fossem um fantasma. E o horário mais escuro da noite, talvez você pense que é meia-noite, como eu pensava que era meia-noite, mas o horário mais escuro da noite são as horas que precedem o amanhecer. E a Bíblia diz que Jesus veio ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite. E os judeus dividem em 4 períodos à noite. A primeira vigília é das 18 às 9 horas da noite, às 21 horas. A segunda vigília é das 21 às 0 hora. A terceira vigília é das 0 horas às 3 horas. E a 4ª vigília da noite é das 3 horas da manhã às 6 da manhã. E esse era o horário mais escuro, mais tenebroso. Era o horário de maior desespero dos discípulos, porque eles já tinham feito de tudo. E agora eles olham, de repente eles veem alguém vindo em direção a eles, eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Por que Jesus vem somente nesse horário? Por que Jesus não veio antes socorrer, deixou eles passarem tanto tempo ali, achando que ia morrer naquele desespero, tentando todas as técnicas que eles conheciam? Sabe por quê, irmãos? Quando as nossas forças se esgotam, o nosso Deus entra com providência.
Quando os nossos recursos se acabam, o recurso de Deus entra na nossa vida, porque os recursos de Deus é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado sobre a nossa vida, e às vezes Deus permite a gente se esforçar, a gente tenta de todas as formas, e parece que não tem jeito. Quando se entrega e fala, Deus, eu não sei mais o que fazer, é a hora que Deus entra e começa a agir na nossa vida, porque nós permitimos Ele agir totalmente, porque enquanto nós temos recursos, nós falamos, Deus, espera aí que eu consigo aqui, Deus pode deixar que eu vou fazer do meu jeito, mas quando você tenta do seu jeito, quando você faz tudo o que você conhece, e não dá certo, aí Deus entra e faz do jeito dEle. Foi exatamente isso que Deus fez com os seus discípulos. E aí quando Pedro vê Jesus vindo sobre as águas, ele fala, olha, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu ir aí também. E Jesus fala, pode vir, Pedro, vem, caminha sobre as águas, pode vir. E Pedro desce e começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia fala que Pedro começou a olhar para o lado, ele começou a ver o vento, ele começou a ver aquela tempestade. A Bíblia fala que ele começa a afundar. Sabe, irmãos, às vezes nós passamos uma tempestade na nossa vida, e a gente começa bem, o negócio, não, eu sirvo um Deus que faz milagre, glória a Deus e aleluia. Mas aí você começa a caminhar, começa a ir, mas de repente você começa a olhar, não, mas o meu problema é grande demais, não, essa dificuldade que eu estou enfrentando, olha, não tem jeito, não, essa enfermidade aqui, eu estou de Covid está matando todo mundo. A gente entra em desespero. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele começou bem a caminhada, quando ele viu Jesus, o Senhor, eu vou, e começou a caminhar, mas depois ele começou a olhar para o lado, e a Bíblia fala que ele começa a afundar, mas ele grita por socorro, ele fala, Senhor, me ajuda, e a Bíblia diz que na mesma hora Jesus estende a mão e socorre Pedro. E sabe, irmãos, por que Jesus vem andando sobre as águas? Você já parou para pensar, por que Jesus vem andando sobre as águas para falar com os discípulos? Por que ele não pegou um bote, não veio remando? E eu fiquei me perguntando sobre isso, e eu fui pesquisar, por que Jesus vem andando sobre as águas? Porque nessa hora, Jesus queria se revelar aos seus discípulos, como o Deus verdadeiro, como o único Deus, porque os discípulos de Jesus, conheciam muito bem o Antigo Testamento, eles conheciam muito bem o Deus verdadeiro, e os judeus, eles são monoteístas, eles criam apenas num Deus, e eles conheciam o Deus verdadeiro. E se você voltar no Antigo Testamento, quem é o Deus que tem o domínio sobre as águas? Quem foi que abriu o mar vermelho? Foi Deus. Quem foi que acalmou a tempestade ali quando Jonas estava no barco e ele foi lançado na água e aquela tempestade parou? Foi Deus. Quem foi que fez brotar água da rocha com Moisés? Foi Deus. Quem foi que abriu o rio Jordão quando Elias passou e bateu a capa com Eliseu? Foi Deus. Eles sabiam do que Deus era aquele que governava as águas, e quando Jesus vem sobre as águas, Ele estava se revelando aos discípulos, eu sou o verdadeiro Deus, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus que vem em seu socorro, eu sou o Deus que vem para te livrar, para te salvar. E foi exatamente isso que Jesus faz ao andar sobre as águas. E sabe, irmãos, às vezes se nós olharmos para as circunstâncias, nós podemos afundar. Cuidado para onde você tem olhado, cuidado aonde é que você tem firmado as suas vistas, onde é que você tem firmado a sua fé. Às vezes nós ficamos olhando para os problemas, nós só olhamos para vocês, é uma visão muito crítica das coisas, e nos esquecemos de olhar para Jesus, nos esquecemos de olhar para aquele que pode fazer milagre. Irmãos, quando nós estamos firmados com Jesus, nada pode nos derrubar. Quando nós firmamos a nossa fé, o nosso coração em Jesus, nós podemos até mesmo andar sobre as águas. Você pode andar sobre o seu problema, você pode caminhar sobre o seu problema, mas não olhe para a tempestade, porque a tempestade pode te afundar, a tempestade pode te destruir. Mas graças a Deus nós temos um Jesus que nos atende quando nós clamamos por socorro, que nos atende quando nós invocamos o nome dEle. No versículo 28, diz assim, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus.
verdadeiramente és filho de Deus. Quando Jesus vem para encontrar os seus discípulos, quando Jesus vem ao encontro, se revelando como Deus, andando sobre as águas, Ele fala: calma, não tenham medo, sou eu. E o tema dessa mensagem: calma, sou eu. Por que Jesus fala isso, irmãos? Esse é o ponto-chave da mensagem que Deus falou tanto ao meu coração. Calma, sou eu. Quando Jesus chega e Ele fala calma para os discípulos, a tempestade estava acontecendo, o vento estava vindo, o barco estava balançando, eles certamente estavam segurando para não cair na água e morrer afogado, mas Jesus fala com eles: calma. Às vezes Deus quer nos acalmar primeiro, para depois acalmar as tempestades. Às vezes Deus quer dar paz para o seu coração primeiro, para depois acalmar aquele problema. Sabe, às vezes o problema nem é tão grande, nós somos o problema maior, porque o desespero que vem sobre a nossa vida, sobre o nosso coração é muito maior. E o que Jesus fala com você? Fala: calma, eu quero acalmar você primeiro, eu quero acalmar vocês, meus discípulos, primeiro, calma. E os discípulos ficam mais tranquilizados, e depois Jesus entra no barco, e a Bíblia fala que aquela tempestade parou, aquela tempestade cessou. E às vezes nós enfrentamos tempestades nas nossas vidas, e Jesus, Ele sabe exatamente onde é que a tempestade é maior, se é no seu coração, se é você, ou se é aquele problema. Alguns dias, muitos de nós estamos enfrentando o vírus que está aí. O vírus chegou em muitas casas, o vírus chegou na minha casa também, e por um momento eu fiquei desesperada. Eu confesso que o meu desespero foi maior que a situação que nós estávamos enfrentando, porque o pastor estava bem, mas estava isolado no quarto, mas eu já passou 1001 coisas na minha cabeça, tanto medo. Qual será a reação dele com esse vírus? Será que ele vai precisar ser internado? Será que eu vou pegar esse vírus? Será que meu pai vai pegar o vírus? Ai meu Deus, será que o Lucas vai pegar o vírus? Eu estava entrando em desespero. O meu desespero naquela hora era maior que a tempestade que eu estava enfrentando. E foi quando Deus falou comigo exatamente nessa palavra, para acalmar o nosso coração, porque mesmo sendo discípulos de Jesus, nós vamos enfrentar tempestades. Mesmo ouvindo direcionamentos de Jesus, nós vamos enfrentar tempestades, mas nós temos um Deus que acalma toda e qualquer tempestade nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença de Jesus, ela faz toda a diferença. Quando Jesus chega, não importa, eu posso estar na ânsia da morte, Ele pode fazer um milagre na minha vida. Eu posso estar prestes a morrer afogado, Ele pode acalmar essa tempestade na minha vida. E foi exatamente isso que os discípulos vêm. E quando Jesus fala assim: calma, sou eu. Calma, eu quero tranquilizar vocês primeiro. Sou eu, esse sou eu. No grego é o mesmo eu sou. E se você voltar lá no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ver Moisés arrebanhando, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E ele sobe no monte, o Monte Horebe. Algumas versões estão Monte Sinai, é o mesmo monte. E ele sobe nesse monte, e de repente ele vê uma sarça ardente, uma sarça pegando fogo. E Deus começa a falar com Moisés. Deus começa a se revelar para ele, o chamado dele. Fala: olha, levantando Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. Fala: olha, começa a dar os direcionamentos para ele. Fala: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o seu Deus. E ele fala assim: eu vou em teu nome, Deus. Mas e se me perguntarem o teu nome? Como é que eu vou dizer o Deus do meu antepassado? Eu preciso saber o teu nome. E aí Jesus fala lá em Êxodo 3,14. Olha a resposta de Deus para Moisés, dizendo o nome dele. Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O eu sou lá que levantou Moisés para libertar o povo da escravidão, o Deus verdadeiro que os discípulos conheciam muito bem, o eu sou, estava agora se revelando aos discípulos. Calma, eu sou, calma, sou eu, o Deus de vocês, o Deus que salva, o Deus que vem em socorro de vocês. E no Novo Testamento, olha que coisa interessante, no Novo Testamento, todas as vezes que fala eu sou, está em letra maiúscula, porque é o eu sou, é o nosso Deus. E em João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 6,51 Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João 10,11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em
Em João 11, 25, Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou. E quando Jesus fala com os discípulos: calma, eu sou, não tenham medo, calma, eu sou o Deus de vocês, calma, eu vim para socorrer vocês. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Porque quando a presença de Jesus chega na nossa vida, é para acalmar qualquer tempestade. Eu não sei se você, qual tempestade você tem enfrentado, mas o eu sou está aqui. O eu sou veio ao seu encontro. O eu sou veio para te socorrer. E imagina, meus irmãos, a situação dos discípulos, entristecidos, desesperados, porque alguém muito amado, João Batista, havia sido degolado por pregar o Evangelho. Uma multidão em busca de Jesus para receber milagres. Jesus querendo ali ter um tempo com os discípulos, eles saem, e as pessoas querendo proclamar Jesus como rei, e eles saem direcionados por Jesus para não se envolver naquela situação, ouvindo o direcionamento claro de Jesus. E diante dessa tempestade, Jesus vem para nos socorrer. Eu não sei qual é o contexto que você está vivendo, qual é o cenário da sua vida, mas nós temos o eu sou que vem para nos socorrer. Nós temos o eu sou que vem ao nosso encontro. E as bênçãos de Deus está tudo debaixo da obediência. Eu posso até enfrentar uma tempestade, mas eu estou ouvindo a Deus, eu estou obedecendo a Deus, eu estou naquele caminho que Deus mandou. Eu posso até enfrentar a tempestade, eu sei que eu vou sair dela, porque eu estou obedecendo a Deus. Nós vemos uma passagem do Novo Testamento em que Pedro pesca a noite inteira. Ele pesca e não pega nada. Passou a noite inteira ali tentando pegar algo e não conseguiu. Mas no amanhecer ele se encontra com Jesus. Ele ainda não havia sido chamado para ser o discípulo de Jesus. Mas no amanhecer ele se encontra com Jesus. E Jesus, sabendo que ele não havia pego nada, falou: olha, vai ali para as águas mais profundas e lança a sua rede. Ele podia não ter ido e falar: mas poxa, eu sou um pescador profissional, eu pesquei a noite inteira, eu sei aqui qual é o caminho dos peixes, eu não peguei nada, eu sei o que eu estou fazendo. Mas, mesmo sem entender, Pedro obedece a voz de Jesus, obedece a voz de Deus, e ele vai, e ele lança a rede. Nós sabemos que vieram muitos peixes, a ponto da rede querer romper, e eles pedem socorro, porque grande abundância havia acontecido ali. Sabe, irmãos, não importa a frustração que nós vivemos, não importa a tempestade que nós enfrentamos, nós temos um Deus que muda qualquer situação, nós temos um Deus que muda qualquer história. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando hoje, se é uma tempestade interna, ou se é uma tempestade exterior, de uma situação difícil. O eu sou te trouxe aqui, para falar ao seu coração. Quero convidar o Ministério de Louvor, e convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Quais são as tempestades que você tem enfrentado? Como é que está o seu coração? Está apavorado de medo, como os discípulos estavam? Os discípulos estavam desesperados. A Bíblia fala que eles começaram a gritar quando viram Jesus, achando que é um fantasma. Às vezes Deus manda o socorro para nós, e nós achamos que é um problema maior ainda, porque eles estavam num problema tão grande. Quando eles vêm e falam: aumentou o problema agora mais isso, um fantasma. E às vezes é a solução, às vezes é onde Deus quer operar o milagre. E quando Deus vem em meio à tempestade, Ele se revela como Deus. Talvez você está passando por uma tempestade, é que o Senhor quer se revelar como Deus da sua vida, o Deus da sua história, o Deus do seu coração. Quero convidar você a fechar os seus olhos, em nome de Jesus, e comece a orar ao Senhor. Como é que está o seu barco? Você está navegando em águas tranquilas? Como é que está o seu coração? Onde que está a tempestade? A tempestade está em volta do seu barco? Ou está aí dentro do seu coração? Como é que você está essa noite? Ouça essa canção. Aleluia, Jesus. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer,
Aleluia. Deus quer tirar o medo do seu coração. Eu quero viver. Talvez você entrou aqui hoje desesperados, como os discípulos estavam. Faz meu coração. Talvez você está desejando um milagre na sua vida e você já fez de tudo. Os discípulos já haviam feito de tudo. Os discípulos já haviam tentado todos os recursos. Mas Deus te trouxe aqui para acalmar o seu coração, tirar todo medo. Visita no Senhor. Visita o teu povo nessa noite, Espírito Santo. Conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Oh, Espírito Santo. eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo. Oh, eu quero viver algo novo. Aleluia. Meu coração arder de novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo, oh, incendeia, incendeia. Declare nessa noite, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo, trazendo novo para sua vida, para sua casa. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Talvez você pensou que servir a Jesus seria um mar de rosas. Talvez no dia que você decidiu caminhar com Jesus, seria só alegria. Um dia vai ser só alegria, um dia vai ser só mar de rosas. O dia que nós irmos para casa. Talvez você até questionou o Senhor, porque Deus, eu sou tua serva, eu sou teu servo, eu sou seu discípulo, por que essa tempestade, Deus?
porque Deus quer se revelar na sua vida, Deus quer se revelar na sua casa. Eu sou o Deus da sua história, eu sou o seu Deus. Eu não sou o Deus que cura, eu não sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que dá vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. As tempestades que nós enfrentamos é para que Deus se revele como um Deus poderoso, um Deus poderoso. Cada tempestade que eu enfrento, meu irmão, eu saio mais forte, eu saio mais convicta da grandeza do meu Deus, da grandeza do meu Deus, que salva, que cura, mas também me dá vida e vida em abundância. Não questione as tempestades da sua vida. Preocupe-se em estar perto do Mestre. Preocupe-se em ser um discípulo de Jesus, porque Ele não desampara os seus. Ele não desampara os seus. Jesus lá longe avistou os discípulos: eles precisam da minha ajuda, eles precisam do meu socorro, e eu vou ao encontro deles. Jesus está vendo essa tempestade. Tem gente que está em casa, não pode estar aqui, porque está enfrentando uma tempestade, mas Deus quer te socorrer, mas Deus vem ao seu encontro. Eu posso estar lá na minha casa, se eu clamar pelo Mestre, Ele vem. Se eu clamar por Jesus, Ele vem. Ele quer vir ao seu encontro. Não questione a tempestade, apenas saiba que Jesus virá ao seu encontro. Ele virá ao seu encontro e vai dizer: calma, calma, sou eu sou o seu Deus, eu sou aquele que veio para te socorrer. Comece a dizer para o Senhor, comece a dizer: Espírito Santo, me socorre, Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito Santo. Incendeia. Declara, igreja. Deus quer tirar o medo. Você está aqui hoje porque Deus quer acalmar o seu coração. Ele quer acalmar o seu coração primeiro. A Bíblia diz que o Deus da paz, que excede todo entendimento humano, a paz que guarda a mente, a paz que guarda o coração, a paz que o mundo não tem, essa eu vos dou. Você já tentou de tudo para acalmar, você já fez de tudo para acalmar, e é na quarta vigília, é quando está mais escuro, é quando os meus recursos acabam, é quando eu acho que não tem mais jeito, é quando o meu Deus entra, e entra com a providência. E o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer entrar com a providência sobre a sua vida. O Senhor te trouxe para adorá-lo nesse culto, porque Ele é o Deus de milagres. Então peça ao Senhor para descer sobre o seu coração. Oh Deus, incendeia o nosso coração. Nós não queremos ser pessoas de pouca fé, mas queremos crer na Tua palavra, na Tua promessa. Incendeia, incendeia, Espírito Santo. Oh Deus, sopra sobre nós, Espírito Santo. Tira o medo, Senhor. Tira o pavor das pessoas. Que a nossa fé esteja firmada no Deus que é verdadeiro, o Deus que é real, o Deus que é fiel, o Deus que nos socorre. Acalma, acalma, acalma o teu coração. O teu Deus é contigo. Oh, eu acho que canto. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E tira o medo e nos socorre, Espírito Santo. Oh Deus, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Santo Espírito, oh Santo Espírito, se revele, se revele, se revele como o único Deus, o único Senhor, o único Deus. Aquele que atende o clamor do teu povo, aquele que vem de encontro. Oh, oh Deus, aleluia, Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero. Aleluia. E faz meu coração. E o medo se vai quando Ele vem. Ele quer trazer um novo.
Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus se revela aos seus discípulos e entra no barco, a Bíblia diz que eles os adoraram e disseram: verdadeiramente tu és Deus. Depois dessa tempestade, você vai dizer: verdadeiramente tu és Deus. Verdadeiramente tu és Deus. A sua fé será ainda maior. A sua fé será ainda mais firmada no Senhor. Amém. Vou passar a palavra para o pastor. Podem se sentar. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu quero aqui só, antes de encerrar esse culto ao nosso Deus, que palavra abençoada, né, irmãos? Eu disse esses dias para ela que estava com saudade de ouvir ela ministrar. Esperei passar os dias, né, irmãos, que estava difícil para ela, né? A barriga já estava crescendo, mas nós percebemos, né, que os irmãos têm o costume de compartilhar vídeos, né, nos grupos de WhatsApp e mensagens boas, né, e o Senhor colocou no nosso coração o desejo de fazer o nosso, né, mas não tem como fazer todo dia, tá, irmãos? Mas a gente vai fazer pelo menos uma vez por semana. Nós já gravamos, na verdade, uma série de palavras já para quase 2 meses, né, Osmar? Tem já tudo pronto, tudo gravadinho, está editando, e toda segunda-feira às 6 da manhã, a partir das 6 da manhã, já vai estar disponível no canal da nossa igreja, tá bom? Então, se você se inscrever no canal da igreja e ativar o sininho lá, quando surgir 6 da manhã, já vai surgir a mensagem da semana, uma palavra de 4, 5 minutos só, tá bom? E eu não vou falar a de amanhã porque é surpresa, tá bom? Então você vai ter que entrar lá, se inscrever, e se você for abençoado, né, com essa palavra, você compartilha, tá bom? Compartilhe com a sua célula, com os seus amigos, aquilo que Deus está fazendo na sua igreja, né? Não vai ser só o pastor Cristo que vai fazer essas palavras, né? Não vai ser só eu. Vai ter um dia eu vou convidar irmãos, pastora, para também gravar, né, com o Osmar lá, que o Osmar é o nosso, né, tudo de Deus tem usado a vida dele poderosamente com a nossa mídia, e ele se disponibilizou a fazer esse trabalho para nós, e eu tenho certeza, irmãos, o nome desse projeto é Rema. O que significa Rema? Quando o diabo perguntou para Jesus, falou assim: transforma essas pedras em pães, transforma, você não está com fome, você não está jejuando há 40 dias? Jesus respondeu assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra rema significa toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vai ser palavra de Deus mesmo. Então eu vou soltar aqui o vídeo, esse é o vídeo chamada, tá bom? Graça e paz, meus irmãos. Eu estou aqui com você para dizer que eu estou muito feliz. Deus tem colocado um projeto no nosso coração de podermos compartilhar a palavra de Deus através de pequenos vídeos, aonde eu creio que Deus falará ao seu coração como tem falado ao nosso, e assim nós vamos ser edificados pela palavra dele. Em Mateus 22, no versículo 29, o Senhor Jesus diz assim: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, nós queremos através dessas mensagens explorar, aprender, compartilhar o amor de Deus, e eu creio que através das Escrituras nós vamos experimentar o poder de Deus na sua altura, profundidade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.
Tá aí, irmãos. É só, se você não se inscreveu no canal da nossa igreja, é só se inscrever e ativar o sininho lá, que toda segunda-feira você vai receber uma palavra rema, aquilo que sai da boca de Deus, amém? Através dos servos dele que vão estar ministrando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero desejar para você uma semana muito abençoada, que o Senhor conduza você, que o Senhor possa abençoar a sua entrada, a sua saída, que o Senhor possa te fazer prosperar em todas as suas decisões, em tudo que você for fazer. Coloque diante de Deus. Amanhã às 5 da manhã, de segunda a sexta, nós estamos aqui em oração. Todo dia tem palavra rema aqui, tá bom? De madrugada tem. Todo dia a gente lê a palavra junto aqui e aprende um pouco mais sobre Jesus, e assim saímos com aquela palavra no coração. Eles vão me ajudar, né? O Davi e a Ana, né? São os nossos filhos. Então eles gostam de falar a frase: em Jesus somos mais que vencedores. Quero desejar uma semana muito abençoada, que o amor do Pai, que o amor do Filho e que as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja com você nessa semana. Que Deus abençoe a sua entrada e a sua saída aonde você for, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e uma semana abençoada para você. 1, 2, 3 e...